Voltando então, senhores, vamos analisar mais algumas questões. Bom, então nós vimos crimes. Agora a questão é a seguinte. Próxima questão. A penúltima foi do desarmamento. Então eu estava falando para os senhores o quanto é importante estudar o texto de lei. Isso se repete. As próximas questões elas são interessantes, senhores, pelo seguinte fato. Normalmente o CESP ele acaba repetindo os mesmos pontos, os mesmos questionamentos nas provas. Por isso que é importante estudar as questões e trabalhar os conceitos na aula em cima desses pontos que eles estão pedindo. E nessa questão, essa questão trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Então, a questão diz o seguinte. Eu deixei essa primeira parte para mostrar aos senhores o seguinte. Em cada um dos itens, de 92 a 95, ou seja, 3 questões. Aí ele fala o seguinte. É apresentada uma situação hipotética acerca dos crimes contra a pessoa. Homicídio, infanticídio, aborto, ameaça. Crimes contra o patrimônio. Furto, roubo, extorsão mediante sequestro. Contra a fé pública. Moeda falsa. Assimilação de moeda falsa. E contra a administração pública, propriamente dito, peculato. Então, senhores, veja que quando nós formos estudar individualmente, nós vamos nos concentrar nesses crimes. Porque é justamente aqui, é daí que vai decorrer as questões. Como o Estatuto de Desarmamento, tem que estudar o Estatuto de Desarmamento, todos os crimes. Aí quando vai estudar o crime, o tipo penal, a descrição abstrata da conduta, qual é o núcleo do tipo? Analisar, tem esse núcleo do tipo, esse. Qual é a síntese da conduta? Essa. Qual que é a pena? Essa. Tem causa de aumento de pena? Não tem. Tem causa de diminuição de pena? Então, os tipos penais têm que ser estudados dessa forma. Individualmente, com muita atenção. Então, vamos lá à nossa questão. Então, tomando por base esses crimes, vem a situação hipotética que o examinador criou. No curso de investigação policial, para apurar a prática de estelionato contra banco público. Foi constatado que um dos seus empregados concorreu culposamente para que outrem praticassem a infração. Logo após a ocorrência dos fatos, o empregado reparou integralmente o dano causado, restituindo os valores devidamente corrigidos e atualizados antes do encerramento do inquérito policial. Finalizando. Nessa situação, está extinta a punibilidade do agente? Essa questão é o seguinte, da mesma forma que a anterior. Ele fala assim, na última parte, nessa situação, está extinta a punibilidade? Ou seja, senhores, o fato é típico, é antijurídico, é culpável. Mas essa situação descrita de reparar integralmente o dano extinguiu a punibilidade do agente? Ou seja, extinção da punibilidade. Ele não vai ser punido pelo fato praticado. Qual foi o fato praticado aqui? No curso da investigação para apurar a prática de estelionato, foi constatado que um dos seus empregados concorreu culposamente
para que o outro praticasse a infração. Esse fato de concorrer culposamente para que outrem praticasse a infração. Qual a infração? Estelionato. Então, a situação é a seguinte: essa causa, reparado o dano, extingue a punibilidade? Causas de extinção da punibilidade. É uma situação que afasta a possibilidade do Estado exercer o jus puniendi, o direito de punir. A partir do momento que o Estado tomou para si o exercício da sua soberania, afastando do particular a possibilidade de se defender, a partir do momento que o Estado tomou para si a responsabilidade de organizar a sociedade, então ele passa a ter o direito de punir o cidadão que descumpre as regras de conduta. E em alguns casos, a lei prevê a possibilidade, a extinção dessa possibilidade de punição do agente. Daí falar-se em extinção da punibilidade. O Estado perde o direito de punir o cidadão que cometeu aquela infração. E a reparação do dano, o que ele quer saber é o seguinte nessa questão. Essa reparação do dano é causa de extinção da punibilidade? Senhores, somente seria se houvesse previsão legal específica no crime do artigo 171 do Código Penal. Então, novamente, é a lei que vai prever as causas de extinção da punibilidade. Por exemplo, o artigo 107 do Código Penal fala as causas de extinção da punibilidade genérica: a morte, a anistia, o perdão. Então, algumas causas genéricas e outras específicas. Então, a lei especificamente, nos tipos penais, vai prever. E o que ele está querendo saber aqui é o seguinte: se no artigo 171 do Código Penal existe essa situação que extingue a punibilidade, ou seja, o agente não vai responder pelo crime se reparado o dano. Reparado integralmente o dano causado, ou restituindo os valores devidamente corrigidos. E não há essa previsão, senhores. Então, se não há previsão legal de causa de extinção da punibilidade, o Estado vai exercer sobre o agente o jus puniendi. Então, diante do fato de que a reparação do dano do empregado do banco não é causa legalmente prevista a excluir a punibilidade do crime de estelionato. Não há previsão na lei. Então vamos lá, senhores. Código Penal. Ele fala o seguinte: artigo 312, parágrafo 3º. Peculato culposo. A questão falava se a reparação do dano e a devolução dos valores devidamente corrigidos
antes do término do inquérito policial, extingue a punibilidade no crime de estelionato. Como eu disse para os senhores, no crime de estelionato não há essa causa. Logo, se não há essa causa, não vai haver extinção da punibilidade do agente que, nesse caso, reparar o dano. Agora, esse fato da reparação do dano pode ser considerado em benefício dele na aplicação da pena, na dosagem da pena, no sistema trifásico com a aplicação de uma atenuante. Reparação do dano. Então veja, senhores. Como se sabe, as causas de extinção da punibilidade apenas se aplicam quando houver expressa previsão legal. Ou quando previsto especificamente no tipo penal. E é interessante, senhores, para o concurso de vocês, nos crimes contra a administração pública, em específico, 312, peculato culposo. E no crime de peculato culposo, aí sim, existe uma causa de extinção da punibilidade, em que o agente não vai mais ser processado por aquele crime. Extingue-se a punibilidade. É como se não houvesse... há um fato típico, há antijurídico, mas o Estado não vai punir. Então, extingue-se a punibilidade. No caso do funcionário público, no crime de peculato, seu funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. A detenção é de 3 meses a 1 ano. E o parágrafo 3º fala o seguinte: no caso do parágrafo anterior, ou seja, peculato culposo, a reparação do dano, se preceder a sentença irrecorrível, ou a determinação legal, no tipo específico do peculato, extingue-se a punibilidade. E se for posterior, reduz a pena à metade. Então, ele fala o seguinte: reparou o dano. Se for anterior à sentença, extingue-se a punibilidade. E depois da sentença, reduz a metade a pena imposta. Causa de redução de pena. Posterior à sentença, reparou o dano, reduz a metade. Anterior à sentença, extingue-se a punibilidade no peculato culposo. Muito comum pedir esse exemplo do peculato culposo, muito embora na questão ele traga a situação do crime de estelionato. Veja, senhores, que nessa questão ele usou todos os elementos do peculato culposo. Só que quando ele descreveu o crime, ele falou de estelionato, e no estelionato não há essa previsão legal. Essa questão é interessante porque investigação policial, os senhores trabalharão com isso. Agente da Polícia Federal. Competência da Polícia Federal. Crimes federais. Peculato culposo, muita atenção. Peculato, crimes contra a administração pública. Apropriar-se de bem público. Investigação policial. Identificação de autoria e materialidade. Essa é a competência do delegado federal. Então, os senhores realizarão diligências no sentido de buscar meios investigativos para identificar a autoria e materialidade. E se os senhores se depararem com uma situação dessa? Então, no curso da investigação para apurar a prática de estelionato contra um banco público, colocou banco público ali só para complicar um pouquinho mais. Banco público, competência da Justiça Federal ou estadual? Depende. Depende. Depende por quê, senhores?
Porque o banco público, quando se fala em banco público, presume-se capital majoritário do ente público. Se for da União, competência federal. E se for do Estado? Competência estadual. Do município? Banco público estadual. Competência estadual. Foi constatado que um dos seus empregados, então no banco público, o empregado do banco público, concorreu culposamente para que outro praticasse a infração. Então, culposamente para o crime de estelionato. Não extingue a punibilidade e reparação do dano. É essa a situação. Somente no peculato culposo. Peculato culposo. Extingue-se a punibilidade. Novamente, em continuação, outra questão. Muito interessante essa questão, senhores. Acerca do crime contra as pessoas, lembra aquela situação que eu falei? Contra o patrimônio. Aí ele vem com uma situação concreta, um fato, uma situação hipotética. Juan, cidadã espanhol, que havia sido expulso do Brasil. Crime de expulsão. Competência, Justiça Federal. Os senhores que identificarão a materialidade, a autoria, delegado de Polícia Federal, relatório, encerramento do inquérito. Então, Juan, cidadão espanhol, que havia sido expulso do Brasil, já foi expulso, após cumprida a pena por tráfico internacional de drogas. Tráfico internacional de drogas, competência federal. Retornou ao país sem autorização competente para visitar sua companheira e seu filho, nascido no curso do cumprimento da pena. Ou seja, quando ele estava cumprindo pena por tráfico internacional, nasceu o filho dele. Ele cumpriu a pena, foi expulso. A ordem é essa: cumpre a pena, terminou de cumprir a pena, decreto de expulsão. Nascido no curso do cumprimento da pena. Nesta situação, para que o simples reingresso de Juan ao Brasil configurasse crime, seria necessário que ele praticasse nova infração de natureza dolosa em território nacional. Então a situação é a seguinte: ele cometeu o crime de tráfico de drogas, foi condenado, foi processado, foi condenado, cumpriu pena, foi expulso. Família dele, a companheira ou esposa, filho, nascido quando ele estava preso. Ele foi expulso. Ele retorna ao Brasil. Ele retornou ao Brasil. O simples reingresso de Juan no Brasil, retorno de Juan ao Brasil, para que esse retorno configure crime, é necessário que ele pratique nova infração de natureza dolosa em território nacional? Ele foi expulso para cometer o crime de reingresso, no caso. Reingresso de estrangeiro expulso. Ele precisa cometer outra infração, ou seja, reincidir outra conduta criminosa? Ou basta o reingresso? Questiona dos senhores esse fato. Analisando o tipo penal, senhores, a conduta enquadra-se na descrição do crime de reingresso de estrangeiro expulso, prevista no artigo 338 do Código Penal, dos crimes contra a administração da justiça.
Por que eu coloco assim, do jeitinho que está no Código Penal? Porque muitas vezes é assim que eles pedem. Então, se falar reingresso de estrangeiro expulso, é um crime contra a administração da justiça. Capítulo 3. E aí fala o artigo 338. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Núcleo do tipo, senhores. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão, após o cumprimento da pena. Ou seja, senhores, o tipo penal, o núcleo do tipo, o verbo, a ação, é no sentido apenas de reingressar. O tipo penal não exige o cumprimento de qualquer, o cometimento de qualquer crime para responder pelo reingresso. Basta adentrar no território nacional o estrangeiro expulso. Independente de antes ter cometido o crime ou não. Ele foi expulso, se ele reingressar no território nacional, ele vai responder pelo crime. Não há necessidade de que aqui dentro, já estando dentro do território nacional, ele cometa uma outra infração para responder pelo crime de reingresso. O verbo núcleo do tipo fala reingressar no território nacional. A conduta é única, basta reingressar no território nacional. Então, a caracterização do crime, como que se dá? Basta que o estrangeiro tenha sido oficialmente expulso do país, não importando o motivo. E a consumação, esse crime é o que a gente chama de crime instantâneo. O que seria o crime instantâneo? É aquele crime, senhores, que basta a realização da conduta. E a conduta está descrita no verbo núcleo do tipo, reingressar. Reingressou? No local onde reingressou? Consumou. A conduta é típica. Então é um crime instantâneo. Em oposição dos crimes que nós chamamos de crimes permanentes. Crime permanente, senhores, por exemplo, extorsão mediante sequestro, a permanência do crime se dá, a continuidade por vontade do agente, do sequestrador. Então, disse nesses casos, crimes permanentes. Ele se dá em todo o momento em que o agente estiver incidindo no núcleo do tipo. Extorsão mediante sequestro. Então, todo o período em que a vítima estiver no cativeiro, o agente vai estar numa situação de flagrante, crime permanente. E o crime instantâneo? No momento que ele entrou no território nacional, é nesse momento que se dá a consumação. Então é importante a definição de crime instantâneo e permanente justamente para isso, para definir o momento da consumação. Consumado o crime, começa a incidir prazo prescricional. No crime permanente, fim da permanência, aí começa a incidir o prazo prescricional. Então, basta que o estrangeiro tenha sido oficialmente expulso do país, não importando o motivo. A consumação. Entende a doutrina e a jurisprudência ser de consumação instantânea, ou seja, não se protrai no tempo, aperfeiçoando-se com o ingresso do agente no território nacional, após a sua expulsão. Então, aí tem o julgado também. Do STJ, conflito de competência. Então, consumação instantânea. No momento que ele reingressa no território nacional. Então, voltando à questão. Então, quando ele entra sem autorização da autoridade competente, do Poder Executivo Federal, para visitar a companheira e seu filho, nascido no curso do cumprimento da pena, nessa situação, para que o simples reingresso de Juan
ao Brasil configure crime, seria necessário que ele praticasse nova infração de natureza dolosa no território nacional? Não, não há necessidade. Como nós vimos no tipo penal, basta o reingresso. Crime instantâneo, entrou, consumou, começa a correr o prazo de prescrição. Vamos adiante. Então, consumação do crime se dá de forma instantânea. Aqui a diferença. A relevância do crime instantâneo e não permanente se dá notadamente quanto à fixação da competência, lugar do reingresso. Então, o lugar do reingresso, sendo o crime instantâneo, é o momento em que se dá a consumação, e é a partir daí que corre o prazo prescricional, e ao decurso do prazo de prescrição. O termo inicial é a data do reingresso do estrangeiro. E ainda completa, ainda que tenha permanecido por muito tempo no território nacional, independente do tempo que ele permaneceu no território nacional, a consumação se dá instantaneamente no seu reingresso. Aí ele ficou 1 ano até ser descoberto o reingresso. A consumação dele se deu no momento do reingresso. A partir dali que começa o prazo de prescrição desse crime de reingresso.